Cada fim de ano representa um fim de ciclo. É hora de fazermos um balanço para perceber as conquistas, renovar as esperanças e revigorar o fôlego para o ano que se inicia. E depois de mais esse ano desafiador, qual balanço podemos fazer de tudo que nos desafiou e nos ensinou? E quais expectativas ficam para o novo ciclo que se inicia? É exatamente isso que nós do Batatais 10 e do podcast Eu aos 40 convidam vocês, a partir de agora, para reviver os principais fatos que marcaram a nossa cidade no ano de 2021. Boa noite, sejam todos bem-vindos à retrospectiva do Batatais 10, os fatos que fizeram a diferença na história da nossa cidade no ano de 2021. Bom, quando a gente se deu conta que o final de ano estava aí, a gente se assustou. Um ano tão difícil, um ano complicado, porém um ano de aprendizados, né? A gente aprendeu a ficar em casa, aprendemos a trabalhar de home office e muita coisa na nossa cidade passou neste ano de 2021. E a gente não pode falar da nossa retrospectiva se a gente não falar de superação. Este ano, sem dúvida alguma, a gente pode cravar que foi o ano da superação e é isso que a gente quer mostrar para vocês, trazendo os fatos que tomou conta da nossa cidade. A nossa cidade chorou, a nossa cidade ficou alegre, comemorou e a partir de agora a gente apresenta a retrospectiva 2021 do nosso Batatais 10. Iniciamos o mês de janeiro com a posse do prefeito eleito Juninho Gaspar, o seu vice Dr. Ricardinho. Além do prefeito e vice, destacamos a cerimônia de posse também dos 15 vereadores democraticamente eleitos no ano de 2021. Além do prefeito Juninho Gaspar e do seu vice, Dr. Ricardinho, os 15 vereadores democraticamente eleitos assumiram o Legislativo Batataense. Na ocasião, o vereador Júlio do Sindicato era também empossado como presidente da Câmara Municipal. Presidirá a solenidade o vereador eleito com o maior número de votos. Assim, eu convido o senhor vereador eleito Júlio Eduardo Marques Pereira para ocupar o seu assento. Ainda nos primeiros dias de janeiro, o prefeito Juninho Gaspar começa a anunciar a sua equipe de trabalho, os seus principais secretários. Na pasta da Saúde, a secretária Bruna Tonetti. Na pasta da Educação, destacamos a continuidade do secretário Vitor Hugo Junqueira. Além de Bruna Tonetti, secretária de Saúde, o professor Vitor Hugo Junqueira, secretário de Educação, o prefeito Juninho Gaspar também apresentou outros nomes. Quem são os secretários já escolhidos? Secretário de Educação, professor Vitor Hugo Junqueira, foi responsável interino pela Secretaria Municipal de Educação em 2018 e Secretaria de Educação desde 2019. Secretária de Saúde, como nós já anunciamos aqui na Rádio Claretiana, Bruna Tonetti. Secretaria de Assistência Social, Ana Carolina Inácio Rodrigues. Secretária de Obras, Planejamento e Serviços Públicos, Vanessa Caminiti Martins. Secretário de Administração e Diretor Municipal de Tributação, Vinícius Bergamo Silva. Em 5 de janeiro, a Santa Casa de Batatais anunciava a ocupação máxima da sua UTI e também da ala Enfermaria Covid. A pandemia começava a se agravar ainda mais logo no início do ano. À época, a cidade estava registrando diariamente cerca de 30 casos diários da doença. No dia 9 de janeiro, o batataense diretor do Instituto Butantan, em entrevista coletiva na Seuclar, já afirmava que a pandemia em nossa região iria se agravar em meados de abril. E olha, nós já estamos próximos de um ano de pandemia. E a notícia é que a pandemia continua. Pelo contrário, não só continua, como vem com uma força explosiva.
E nós ficamos assustados lá no começo do ano passado, abril. Janeiro prosseguia e a pandemia ia se agravando em nossa cidade. No dia 10 de janeiro, a cidade agravava a sua primeira morte causada pela Covid-19 no ano de 2021. Esta seria a 34ª morte causada pela Covid desde o início da pandemia. No dia seguinte, em 11 de janeiro, um manifesto encabeçado pela Associação Comercial e Empresarial de Batatais, em parceria com alguns empresários, realizou uma manifestação contra o aumento do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, anunciado pelo governo do estado de São Paulo. Essa manifestação acontecia nas ruas da cidade. Se nós não protegermos o emprego, vai ser uma irresponsabilidade muito grande nossa. Então, é essa a bandeira é essa, a defesa da economia, a defesa do comércio local, da indústria, do serviço e a defesa do emprego. Essa é a nossa causa principal, ok? Já em 14 de janeiro, Batatais alcançava, lamentavelmente, um novo recorde de casos de Covid e amargava a 35ª morte causada pela doença. Ainda em janeiro, desta vez no dia 18, a nossa cidade perdia uma das figuras mais emblemáticas. Morria o ex-vereador Marquinho do Depósito, aos 73 anos de idade. Marquinho atuou no Legislativo Batataense de janeiro de 2021 a dezembro de 2004, durante o mandato do ex-prefeito Fernando Ferreira. Em 19 de janeiro, o Lar São Vicente de Paulo anunciava um surto de Covid. Na ocasião, foram positivados 4 pessoas. No dia 21 de janeiro, Batatais teria um momento de esperança. A nossa cidade recebia as primeiras doses da vacina contra a Covid-19. A vacina do Butantan, Coronavac, foi escoltada pela Polícia Militar. No total, a cidade recebeu 680 doses. Rosa Maria de Abreu seria a primeira pessoa vacinada da cidade contra a Covid-19. Rosa foi escolhida por ser a funcionária pública mais antiga da área da saúde. Foi muito emocionante e eu me sinto muito agradecida, de ter sido escolhida como a primeira pessoa a receber a vacina. E muito responsável, como eu falei, de estar transmitindo para toda a população que a gente deve estar aplicando a vacina, recebendo a vacina. Essa é uma vacina que eu tenho certeza que vai ajudar muito no controle dessa pandemia. Iniciávamos fevereiro, no dia 2 a cidade amanhecia com a presença do GAECO na Prefeitura Municipal, o Grupo de Atuação Especial de Repreensão ao Crime Organizado de São Paulo. O GAECO cumpria mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e também no Paço Municipal. A ação investigava um suposto esquema de fraude em empresas do setor de materiais escolares e confecção de uniformes. Alvo de investigação da Operação Ramelim, os prefeitos de Franca, Orlândia, Batatais e Guaíra, além dos ex-prefeitos de Morro Agudo e Orlândia e outros agentes públicos e empresários. Em 10 de fevereiro, a Covid já se mostrava ainda mais forte no nosso município e a agência do Banco Santander era fechada para ser submetida a um processo de higiene e desinfecção do local. Na ocasião, a assessoria do banco não confirmou nenhum caso positivo. Enquanto isso, em 11 de fevereiro, Batatais começava a imunizar idosos com 85 anos ou mais. No dia seguinte, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, veio a Batatais exclusivamente para vacinar a sua mãe, Maria José Toledo Covas. A visita de Dimas repercutiu em todo o país. Imagens cedidas pela TV Educadora mostram Dimas aplicando a primeira dose da Coronavac na própria mãe. Dona Maria José de Toledo Covas tem 87 anos e está no grupo dos que já podem ser vacinados no município. Eu espero que todos os filhos possam ter a alegria de ver seus pais vacinados no dia de hoje. É um dia muito importante para todos nós. Não tem nem como falar. Tomei a primeira dose com meu filho. Em meio ao tormento da pandemia, a nossa cidade chorou novamente. Em 16 de fevereiro, o adolescente Ari Braga Rezende Neto, de 17 anos, morria e deixava saudades.
Ari sofria de uma doença genética degenerativa, grave, e faleceu. A batalha de Ari contra a doença comoveu toda a cidade e foi alvo de várias ações voluntárias com lives em busca de ajuda ao jovem. Ari deixou uma legião de amigos e um exemplo de luta e superação. Fevereiro ia chegando ao fim. No dia 24, o governo do estado de São Paulo decretava lockdown noturno em todo o estado. O objetivo era conter o avanço da Covid. No mesmo dia, nossa cidade anunciava a ocupação de 100% dos leitos de UTI Covid na Santa Casa da cidade. Em 26 de fevereiro, nossa cidade sofria mais um luto causado pela Covid-19. Esta seria a 49ª vítima da doença. Um idoso de 92 anos perdia a luta para a pandemia. A Covid-19 começava a preocupar ainda mais o nosso sistema de saúde. E em 28 de fevereiro, a cidade já divulgava a superlotação da UTI Covid e começava a ter filas de espera por leitos. O primeiro dia do mês de março foi marcado pelo fechamento de mais uma agência bancária na cidade, devido a surto de Covid. Dessa vez, a agência fechada foi o Banco do Brasil, a quinta a ser interditada desde o início da pandemia. Ainda no início de março, no dia 3, a Prefeitura anunciava a modalidade de agendamento online da vacina contra a Covid-19. Já em 5 de março, a usina Batatais divulgava o início da safra de cana-de-açúcar, com previsão de moagem de 4,1 milhão de toneladas. No mesmo dia, a cidade tinha mais uma vítima da Covid-19, a 50ª vítima. Essa seria a 12ª morte somente no ano de 2021. No esporte, o Fantasma da Mogiana estreava no Campeonato Paulista da Série A3 com um empate fora de casa. O jogo foi contra o Desportivo Brasil. Em 11 de março, a Santa Casa divulgava um novo recorde. A cidade passava a operar com 116% de ocupação da enfermaria Covid. Camisa 2 da equipe do Batatais, 2 atletas apenas na barreira para o Levi, goleiro do Desportivo Brasil. Autorizado o Carlos, pé direito na bola, mandou direto o Levi, encaixou ali no centro do gol. Em 14 de março, dia em que Batatais completava mais um ano, o Fantasma da Mogiana desencantava no Paulistão da Série A3 e marcava o seu primeiro gol na competição. Porém, o resultado final foi um empate em 1-1 contra o time do Linense. O primeiro gol do ano do Batatais foi feito pelo jogador Estevão, após cobrança de escanteio. Levantamento, a bola vai no segundo pau. Sobe de cabeça o Ferreira, a bola fica na pequena área! Gol! É do Batatais! Em 16 de março, nossa cidade registrava 4 mortes causadas pela Covid-19 e 100% de ocupação da UTI Covid, momento em que nosso sistema de saúde dava indícios de um possível colapso. Em 24 de março, a cidade voltava a registrar a triste marca de 4 mortes em um único dia causada pela Covid-19. A cidade registrava ali 61 vítimas da doença e março passava a ser o mês mais letal da pandemia. Finalizando março, a cidade somava 670 novos casos da doença e 18 mortes somente neste mês encerrado. A cidade de Batatais passava por um dos piores momentos da pandemia e em 7 de abril, nossa cidade registrava mais 4 mortes causadas pela Covid e somava a triste marca de 72 vítimas fatais. Abril só estava começando e no dia 8, o Instituto Butantan lançava um projeto com plasma para tentar conter a doença. A nossa cidade participou da pesquisa que utilizava plasma convalescente para tratar pacientes com comorbidades infectados pelo novo coronavírus.
um passo importante para testagens em massa e tratamento com o plasma convalescente para a evolução do combate à doença na cidade. Essa ação nesse momento é um apoio para combate indireto à pandemia, né? Ou seja, utilizar instrumentos de análise da epidemiologia e ajudar na estratégia de vigilância epidemiológica ativa, quer dizer, identificação de casos, quarentena dos casos, vem a parte do inquérito epidemiológico que é importantíssimo, que vai ser feito nos próximos dias. Então, todo aí um conjunto de medidas para ajudar o município e que para também servir de modelo para outros municípios. Em 15 de abril, nossa cidade registrava 265 novos casos de Covid e mais 7 mortes. No total, a cidade contabilizava 3.371 casos confirmados da doença. Na mesma semana, mas desta vez no dia 18 de abril, nosso município dobrava as mortes causadas pela Covid. Em apenas 4 meses, chegávamos à triste marca de 77 óbitos. A situação da doença vinha se agravando a cada dia e em 24 de abril, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo reconhecia Batatais como situação de calamidade pública devido à pandemia do novo coronavírus. Se não bastasse o agravamento da pandemia em nossa cidade, no dia 26 de abril, Batatais era tomada por uma comoção. Um jovem de 25 anos morria em um trágico acidente de moto na rodovia Altino Arantes. Sanderson de Castro Gomes se chocava com sua moto contra um veículo. O acidente aconteceu no KM 50 da rodovia, que liga Batatais a Altinópolis. Finalizando o mês de abril, no último dia, a secretária de Saúde, Bruna Tonetti, em uma live, anunciava que profissionais da saúde fraudaram a fila da vacinação no município. E ela afirmava que a Prefeitura Municipal tomaria as providências cabíveis. Enquanto isso, a cidade findava o mês com 21 mortes causadas pela pandemia e 815 novos casos de infectados pela doença. Em 4 de maio, a cidade de Batatais já contabilizava 90 batataenses que perderam a vida pela Covid-19. O mês de maio também foi amargo para o Fantasma da Mogiana. O time vivia sua pior sequência desde o ano de 2018 e perdia pela 4ª vez na competição. O risco de rebaixamento começava a assombrar o clube. A pandemia se agravava ainda mais na cidade e em apenas 8 dias do mês, Batatais registrava 8 mortes apenas em um dia e 371 novos casos. Em 9 de maio, a cidade contava com 9 pacientes esperando leitos de UTI devido à grande ocupação. A pandemia começava a horrorizar Batatais. E em 11 de maio, o prefeito Juninho Gaspar, acompanhado pelo vice e pela secretária de saúde, em uma live descartou o lockdown na cidade e afirmou que havia um consenso entre prefeitos da região sobre o fechamento das cidades. Já no dia seguinte, Batatais somava 100 mortes causadas pela Covid-19 e totalizava mais de 4.500 pessoas infectadas pela doença. Em 13 de maio, num total descontrole da pandemia na cidade, o prefeito Juninho Gaspar decretava um lockdown mais rigoroso na cidade. Na ocasião, o prefeito anunciou em uma live a suspensão de atendimentos presenciais em comércio e até fechamento de agências bancárias. Nós estamos editando hoje um decreto de lockdown para que toda a nossa cidade, para que as pessoas, para que elas fiquem em casa, para que elas, por um momento, elas considerem a possibilidade de ficarem em casa e não se reunissem nem com seus familiares. Mesmo com o lockdown, a nossa cidade vivia o caos da doença. E em 20 de maio, Batatais batia novo recorde de mortes causadas pela Covid-19. Em 24 horas, registrávamos 6 mortes decorridas pela doença. Em 17 de maio, a cidade voltava a se comover com a morte do bebê Helder Luca. Helder lutava contra uma doença rara, no qual toda a comunidade se uniu em prol do seu tratamento.
Porém, em 17 de maio, o nosso anjinho veio a falecer, deixando o ensinamento para todos nós de perseverança e confiança. O ensinamento foi tão grande que a família do Hélder doou todo o valor arrecadado a ele e, com o dinheiro, a cidade comprou um tanque de oxigênio que seria instalado na unidade de pronto atendimento para atender as vítimas da Covid. Hélder nos deixou com apenas 3 meses de vida. Enquanto isso, no esporte, o glorioso Fantasma da Mogiana era rebaixado para a 4ª divisão do futebol paulista. Em 22 de maio, o Batatais foi goleado pelo Rio Preto, pelo placar de 4-1, e amargou o seu 2º rebaixamento da história profissional do clube. No descontos, ele aproveitou bem ali, completamente batida a defensiva, e o juiz do jogo encerra a partida. Esse cruzamento do Gustavo lá, através da esquerda, o Billy chegou aí e fechou com chave de ouro esse jogo. Fazendo aí o... No dia 28 de maio, em uma live, o prefeito Juninho reabriu supermercados com restrições de entradas de crianças, mas o comércio em geral continuava fechado. Maio chegaria ao fim e no dia 31, a cidade fazia um balanço da pandemia e fechava o mês como o mês mais letal da pandemia. Os números de mortos não paravam de subir naquele momento e já somavam 43 vítimas da Covid-19. A situação foi tão grave que em uma semana a cidade de Batatais chegou a registrar 10 mortes causadas pelo novo coronavírus. No primeiro dia do mês de junho, Batatais já sentia os efeitos do lockdown e pela primeira vez no ano de 2021, a cidade amanhecia sem filas de espera por leitos de UTI Covid. Em 5 de junho, um novo decreto reabria o comércio com algumas restrições. O mês seguia e em 14 de junho, a cidade anunciava uma queda nos casos de Covid de 33,7%. A média diária despencava dia a dia e em 17 de junho comemorávamos o avanço da vacinação na cidade. Batatais já atingia a marca de quase 35% da população imunizada contra a Covid-19. Enquanto isso, em 21 de junho, a usina Batatais anunciava a compra da usina Cevasa. A transação passaria a ser uma das maiores do setor em toda a região. Já em 26 de junho, o prefeito batataense Juninho Gaspar era eleito presidente da região metropolitana de Ribeirão Preto, tendo como vice o prefeito da cidade de Serrana. E no dia 28 de junho, Juninho Gaspar anunciava oficialmente a vinda do Poupa Tempo para a cidade de Batatais. Em um evento na capital paulista, Juninho assinou oficialmente a vinda do órgão para a nossa cidade. Os prefeitos de Batatais, Juninho Gaspar, Sérgio Bordim, de Orlândia e Wagner Schmidt assinaram as autorizações junto ao governo do estado para a implantação de novas unidades do Poupa. Em 29 de junho, uma onda de frio tomou conta de Batatais. As temperaturas despencaram justamente no dia de São Pedro. Nossa cidade chegou a registrar na madrugada 9 graus. Começava um novo mês em nossa cidade cheio de esperança com o controle parcial da pandemia. Porém, no dia 4 de julho, os batataenses davam adeus à multiartista Laura Oliveira. Laura foi mais uma vítima da Covid-19. A artista Laura tinha apenas 34 anos e nos deixou saudades. Em 10 de julho, o prefeito Juninho Gaspar era vacinado com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Na ocasião, o seu vice, Dr. Ricardinho, fez questão de aplicar o imunizante no chefe do executivo. E em 15 de julho, a nossa cidade comemorava 50% da população vacinada com a primeira dose contra a Covid-19. No dia 20 de julho, a PAI Batatais anunciava a realização do tradicional leilão da instituição, porém num novo formato, desta vez online. E no dia 25, a PAI realizava o seu evento, o leilão virtual, e arrecadou mais de R$150 mil.
No dia 28 de julho, a temperatura voltava a despencar na cidade. Batatais registrou 1 grau na madrugada. Essa seria a temperatura mais fria da cidade nos últimos 30 anos. Julho terminava com um novo recuo da pandemia. Os casos diários de Covid caíram 37,4%. O mês de agosto para nossa cidade também nos proporcionou grandes perdas. Em 15 de agosto, a cidade perdia a vice-primeira-dama Paula Canhamelli. Paula era casada desde 2004 com o vice-prefeito Ricardo Melli Filho. Paula tinha 42 anos e travava uma luta contra o câncer. Paula deixou 2 filhos, Mariana de 18 anos e Ricardo Neto de 15 anos. Já no dia 17 de agosto, Batatais era notificada sobre o registro da variante Delta nas proximidades. O alerta foi feito pela Regional de Vigilância em comunicado à Secretaria de Saúde. E em 19 de agosto, Batatais começava a vacinar adolescentes contra a Covid-19. Já em 25 de agosto, a UTI Covid da Santa Casa de Batatais voltava a operar com ocupação de 100% dos leitos. Enquanto isso, no dia 27 de agosto, o IBGE divulgava a estimativa de habitantes para Batatais. Segundo o órgão, nossa cidade possui atualmente 63.438 habitantes. O último censo ocorrido em 2010, a nossa população era de 56.476 habitantes. Já no final do mês, em 30 de agosto, a cidade vivia uma das secas mais graves dos últimos anos. Os moradores começavam a ficar sem água. Na ocasião, a prefeitura anunciava que iria multar moradores que desperdiçassem água. E o mês de setembro começava com boas notícias. A Prefeitura de Batatais, através da Secretaria de Saúde, divulgava que a cidade alcançava a marca de 43,6% da população com o ciclo vacinal completo contra a Covid. E no mesmo dia, divulgava o início da vacinação de crianças e adolescentes de 12, 13 e 14 anos de idade. Setembro também foi um mês especial para nós do Batatais 10. Estreava o podcast Eu aos 40. E na nossa primeira entrevista, a gente recebeu o fundador do Batatais 10, Gabriel Pupim, que falou um pouco deste projeto do Batatais 10. O Batatais 10 no Instagram, eu criei ele no aniversário que eu vim meu. Eu morava em São Paulo, em outubro de 2015. 2015. Isso. Desde 2015 existe o perfil Batatais 10 no Instagram. Isso, a primeira postagem acho que é dia 15 de outubro de 2015. Que bacana. Mas eu criei o perfil sem intenção nenhuma Não, eu criei com a intenção de tirar foto bonita e postar. Eu mesmo tirava as fotos quando eu estava aqui em Batatais, que era muito raro. E quando eu não estava, eu achava as fotos através de hashtags, postava e dava os devidos créditos. Começou pela paixão da foto, de fato. Na realidade, era um perfil que você ia compartilhar fotos. Isso, eu tentei colocar Batatais só, né? Eu coloquei o 10, gente. Apesar de ser 10 mesmo. Mas o 10 foi porque não estava disponível o Batatais. Aí eu coloquei o número 10 e... já há 6 anos, né? Logo na estreia, o podcast Eu aos 40 foi um sucesso. Consolidava ali um dos principais projetos do ano de 2021. E o nosso segundo convidado era o radialista Francérgio Castelo, juntamente com a sua personagem Jerusa Gel. Como que o seu personagem chama? Você falou, ai meu Deus. Falei, pronto. Tem que ter nome? Falei, tem que ter nome estranho. Ele falou, não, tem que ter um nome, alguém tem que te chamar, ué. Falei, de que se chama? Aí eu falei, me chama de que quiser. Não, então vamos bolar o nome. Aí veio vários nomes na cabeça e tudo. E eu tinha o cabelo Black Power. Hoje eu não tenho mais, né? Eu tinha o cabelo desse jeito, ó. E aí eu não tenho mais. E eu usava gel. Sempre usei gel. Levantava no garfo e passava gel. Colocava o gel. Fulana, ciclana, tá. E foi indo. Aí falaram, Jerusa, tá. Eu falei, putz, volta naquele nome, Jerusa. Pô, legal, cara. Só que Jerusa é com J e Z e S. O meu não. O meu é com G e Z. E gel.
Aí eu coloquei gel. Falou, tem que ter um O gel veio do gel. O gel veio por causa do gel, porque eu gostava de usar gel. E aí ficou Jerusa Gel. E estreou como Jerusa Gel. Que delícia! Aí, amor! O nosso podcast tem a honra de receber ela. Que delícia! Para, Michel! Setembro prosseguia e quando tudo parecia caminhar para uma melhora na cidade, com o controle da pandemia, no dia 9 de setembro, a cidade era tomada por vários focos de incêndio. Na ocasião, pelo menos 12 focos de incêndio em plantações de cana-de-açúcar, matas e áreas urbanas castigaram Batataense. O dia virou noite e o que se podia ver era um verdadeiro cenário de filme de terror. Os focos de incêndio só foram contidos totalmente na tarde do dia 10 de setembro. Em 12 de setembro, o podcast Eu aos 40 trazia o diretor do Detran de São Paulo, Raul Vicentini. Raul falava da sua parceria com a cidade de Batatais. Pra você ter uma ideia, tá? Pra você ter a dimensão do que é o Detran São Paulo. Primeiro, nós somos o maior Detran da América Latina. Então, nós somos 26 milhões de condutores, motoristas. Nós somos 33 milhões, a frota de São Paulo está em 33 milhões de veículos. É veículo demais. Então tudo aqui é superlativo, tudo aqui é gigantesco, né? É gigantesco, é fora dos padrões. Eu não quero aqui comparar com o Amapá, com o Acre, né? Mas se a gente fosse comparar de repente São Paulo, poderíamos comparar aí a Argentina ou algum outro país, nem isso. A Portugal tem 10 milhões de habitantes, São Paulo está chegando aí a 47 milhões. Esse vermelho não. A bandeira nossa é Batatais, para mim. Nossa cidade, para mim tanto faz de onde vem o recurso. Se a gente conseguir, com a nossa força política, trazer o que é bom para a cidade, é o que importa. Nós não estamos preocupados de que lado vem, né? Mas nós estamos querendo saber o que é bom para Batatais. Já no dia 13 de setembro, era confirmado em nosso município o primeiro caso de Covid da nova variante, a Delta. No dia seguinte, 14 de setembro, a cidade começava a vacinar com a terceira dose da vacina idosos com mais de 85 anos. No podcast Eu aos 40, no dia 15 de setembro, trazíamos o nosso quarto episódio. Desta vez, batemos um papo descontraído e elegante com a maquiadora Geise Betito. Na oportunidade, Geise falou da arte de maquiar. Eu sou maquiadora profissional, né? E você não vai me ver maquiada todos os dias. Só que você sempre vai me ver pelo menos com rímel, né? Você sempre vai me ver. Um hidratante labial com cor. Na prática, assim, você não se maqueia todo dia. Mas isso é de pessoas. Tem pessoas que se maqueiam, tem mulher, né? Que se maqueia todos os dias. E assim, agora, isso é escolha. Eu acredito e acho muito legal a pessoa que se enaltece dia após dia. Se produz todos os dias. Isso, porque envolve, é o que eu tô te falando, envolve empoderamento, né? Empoderamento feminino, né? Então, assim, hoje eu acordei, eu quero um rímel. Entendeu? Eu quero destacar o meu olhar, porque cada parte do rosto feminino na maquiagem tem um destaque. Hoje eu quero destacar o meu olhar. A política também sempre fez parte do nosso podcast Eu aos 40. E no dia 19 de setembro ia ao ar o episódio de número 5, com o chefe de gabinete Juninho Riu. Dentre vários assuntos, Riu falou sobre o grande problema que a nossa cidade passava com a falta d'água. Posto isso, a questão da água, que se mostrou um pouco mais evidente agora com esses incêndios, veja, a gente precisa compreendê-la de uma forma muito mais ampla, entender quais são os problemas que nos trouxeram até aqui. A gente tem problemas crônicos estruturais, a gente tem problemas pontuais e momentâneos, e a gente tem ainda um problema da seca. Vamos entender cada um deles para a gente conseguir colocar cada um deles nas suas caixinhas
porque é o que você falou, a população de Batatais sofre com a falta d'água há muitos anos. Sim. E cada vez parece que é uma desculpa diferente. E assim, vale ressaltar que a falta, esse problema de falta d'água, ele não é pontual, ele não aconteceu agora. É falta de investimento de muito tempo, é um crescimento desorganizado, é falta de fato investimento, é que nem questão de buraco no asfalto. O buraco ele não nasce do dia para a noite. Isso. Se você tem um investimento ali mensal, diário, enfim, você sempre vai ter uma malha asfáltica perfeita. Agora, se você não tem investimento, as coisas quebram, que nem na casa da gente. Claro. E a questão da água, né? A questão da água é essa. Muito tempo, muito blá 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 e pouco se fez para a água de fato, né? Vamos entender, primeiro ponto, por que falta recurso para a água? Por que está faltando recurso? Por que não foi investido? Bom, não foi investido porque não se tratou a água como política pública que deveria ser tratada. Exato. Se tratou a água como uma política assistencialista. Não se corta a água em Batatais, muitas residências sem hidrômetro, e muitas residências com hidrômetros que marcam fora de uma quantia normal de um consumo de uma casa. Quer dizer, pode ser que tenha um gato, pode ser que o hidrômetro esteja quebrado, que não haja má fé do morador, mas que de fato não está sendo cobrado. Aí é justo, Michel, você que paga a água correta, eu que pago a água correto, ter um fornecimento de água deficitário por conta de pessoas que não estão pagando, não é justo. O mês de setembro também foi marcado por mais uma grande perda. No dia 22, morria o ex-prefeito Rubens Dias de Moraes. Rubinho foi vereador entre 69 e 72 e foi prefeito de Batatais entre os anos de 1973 e 1976. Já no dia 22 de setembro, no podcast Eu aos 40, recebíamos a queridíssima Vanessa Milan, que nos contava em detalhes as suas ações em prol de pessoas carentes da nossa cidade. Vanessa estreava o 6º episódio do podcast Eu aos 40. E para mim foi um prazer ajudar cada pessoa que me mandava uma mensagem, qualquer coisa que eu pedia muita comida, pedia muita não sei o que, eu fazia propaganda, sabe? Falava sobre a loja, sobre o estabelecimento de alimentos. Então, assim, para mim era gratificante. Eu acho que eu fez a diferença, como outras mulheres na cidade fizeram, né? A Fabiana da Caju começou com as lives, né? Que deu um up, que cresceu muito, no caso, para poder melhorar a venda das lojas. Então, eu acho assim, foi um empoderamento feminino. Em 23 de setembro, a Federação Paulista de Futebol declarava o Batatais Futebol Clube campeão da Série A2 do ano de 1945. Enquanto isso, no podcast Eu aos 40, no dia 26 de setembro, realizávamos a primeira maratona de episódios. Nesta data, lançamos os episódios 7, 8 e 9. Primeiramente, falamos com o fotógrafo Alex Raimondini, que nos contou sobre a arte da fotografia e os seus desafios. Aí é um casamento, aí é uma junção, tanto fundo quanto modelo. Essa é a minha marca. Eu gosto de trabalhar com iluminação. Sei trabalhar sem? Sei, mas esse é a minha marca registrada. A iluminação é a alma da fotografia? Sim, a fotografia é luz. A própria palavra, né? Fotografia, desenhar com a luz. Exato. Numa tradução mais básica aí, né? Desenhar com a luz. É por isso que nós, fotógrafos, muitas vezes somos chamados de artistas. Após batemos um papo agradável e elegante com Marcela Gaspar, ela que é influencer e suplente de vereador. Então, na realidade, eu sempre vivi política dentro da minha casa. E sempre tive as minhas preferências, mas nunca, nem nas minhas redes sociais, eu nunca me manifestava. Por vários motivos, eu sempre tive interesse, mas eu nunca tive, sabe, algo que falasse, agora é. Depois que eu fui mãe, que eu falei, putz, gente... Posso colaborar mais. Por que em âmbito municipal? Por que a gente vive isso? Por que tá assim? E em uma conversa com o meu irmão, uma vez, olha, tem que ser assim, tem que fazer isso. Por que vocês não fazem isso? Pelo amor de Deus. E ele falou, então você se candidata.
E encerrando a nossa primeira maratona, falamos com o vereador Paulo Borges. Na ocasião, Borges falou sobre o seu trabalho frente ao Legislativo batataense. Assim, eu penso que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que é o tripé dos nossos poderes, eles devem ser, sim, harmônicos, não subservientes. Não é isso. Eles devem ser harmônicos. Eu penso da seguinte forma. Se existe uma situação de uma possível ação civil pública, Michel, por que o promotor não pode catar o telefone, ligar para o prefeito? Prefeito, essa situação aqui vai dar M. Reticências. Sim. Por que não? Facilita as coisas, sabe, né? A economia processual... Você tem ideia de quanto custa um processo? Deve ser um absurdo, né, Paulo? E quem paga é o povo, né? Quanto custa um processo? Então, se a gente pudesse evitar um processo através de uma ligação telefônica, uma reunião, que hoje uma adequação. Hoje a pandemia não permite as reuniões presenciais, cara, né? Faz um online. O podcast Eu aos 40 não parava de trazer novidades. No dia 29 de setembro, a gente maratonou mais uma vez e exibimos 2 episódios. O primeiro, falamos com o vereador e presidente da Câmara Municipal, Júlio do Sindicato, que nos contou os desafios dessa nova legislatura. Sim, eu sinto, né? E a gente... e como é bom, né? Essa diversidade, essa representatividade ser ampla, né? Que nem você citou aí a Anabela, nós temos lá a Capitão Cláudia. E é engraçado, né? Porque a Anabela PSOL, a Capitão Cláudia PSL. Isso. E elas estão sempre grudadas. Juntas, né? Estão sempre juntas, desenvolvendo porque projetos juntos. Que não se bicam, né? E você vê no federal, se matando. Pelo menos aqui de longe a gente enxerga que parece que não tem nem conversa. E elas dão tão bem, fazem projetos juntas. E assim, a gente sente uma união e uma vontade de acertar, uma vontade de ajudar, uma vontade de querer que a coisa realmente dê certo. O podcast Eu aos 40, no seu 11º episódio, também falou de religião. Entrevistamos o pai Cauê de Ogum, que falou um pouquinho mais sobre preconceito religioso. Porque assim, um fato que eu sempre digo. O preconceito, ele parte, Michel, às vezes, de si próprio. Entendeu? Então, assim, às vezes, o preconceito está em você mesmo. Sim. Assim, às vezes você acha que você, por você ser rico, ser pobre, ser branco, ser negro, independentemente, baixo, alto, magro, gordo, às vezes você não se sente bem feliz com aquilo. Então, já o preconceito próprio. Mas não é isso aonde nós queremos chegar. Portanto, assim... o preconceito que eu quero bater em cima religioso é aquilo de, dentro da própria religião, as próprias pessoas serem intolerantes. Os frequentadores das religiões. Os adeptos a Umbanda e o Candomblé, eles mesmos não se igualarem ao seu nível da religião, ao seu conhecimento. E assim o mês de setembro se findava, com um recuo de 55% dos novos casos de Covid em Batatais. O mês de outubro se iniciava com a tradicional campanha Outubro Rosa. A prefeitura realizava diversas ações alusivas ao mês. Já no podcast aos 40, trazíamos mais 3 episódios para os nossos seguidores. No dia 3 de outubro, falamos com a jovem Luísa Biagi Borges. São problemas, mas problemas que no futuro vai ter melhoras para a empresa. Sim. Então eu sempre estou ali presente, entendendo melhor, aprendendo, né? Porque a gente não nasce sabendo, então cada dia eu aprendo mais. Então eu acredito que esse é o meu futuro, o supermercado. Com o empresário Pedro Paulo Santilli e também com a empresária e proprietária da rede de supermercados Real, Eliana Menezes. Eu vim com a ideia da Remax para Batatais, porque a Remax é uma franquia norte-americana. Ela está hoje em 130 países. Ela vende um imóvel a cada 30 segundos. Nossa! E ela não vende à toa. Ela vende porque a Remax, a base dela de qualquer negócio é parceria. Eu acho, quer ver, é uma coisa,
eu trabalho todos os domingos. Aí meu filho, principalmente o Guilherme, fala: mãe, mas você não precisa de domingo, mãe. Você já trabalhou demais, não tem necessidade. Descansa. Eu não sei, eu acho que eu tenho um feeling para as coisas. Eu chego numa loja, eu sei exatamente o que precisa melhorar, o que tá bom, o setor que tá legal, o que não tá, o que precisa fazer. E eu me sinto mais confiante quando eu tô trabalhando no domingo. Eu sei que vai estar tudo certo, eu sei que qualquer pepino que aparecer... completa. Exatamente. Qualquer problema que aparecer, eu sei resolver. E eu me sinto bem eu fico tranquila. No dia 6 de outubro, o podcast Eu aos 40 voltava a trazer uma maratona de episódios. Neste dia, falamos com Adriana Mourão, proprietária da Rodonaves de Batatais. Ai, tá sendo ótimo. Tá sendo ótimo. Eu tô adorando, tô assim, muito confiante de que vai dar certo, porque Batatais, eles são muito... receptivos, eles ajudam muito. Aqui em Batatais o pessoal ajuda bastante. Então eu acho que eu não vou conseguir um sorriso, eu vou conseguir 1000 sorrisos ou mais. Ju Nogueira, empresária, e também com a vereadora Anabela Pavão. Sempre. Às vezes a pessoa acabou de separar do marido ou do namorado. Aí a pessoa fala: Ju, eu preciso de roupa nova, eu quero roupa nova. Aí a pessoa tá com uma autoestima tão baixa que ela, assim, quando a gente se separa, a mulher se sente feia, se sente gorda. Então, quando ela entra numa loja, ela não tá ali só pra comprar roupa. Eu falo que eu sou psicóloga. E é isso que eu sou psicóloga. Isso que é bacana. E isso é muito legal, entendeu? E acontece sempre isso. É estranho porque, assim, por que a gente elege aqueles que não nos representam? E agora, nesses últimos tempos, acho que todo o cenário, toda a conjuntura nacional também, as crises, problemas com o governo federal, o apoio, quem não apoia também, acho que toda essa... Acho que aflorou na pele da população um pouco mais desse espírito político. Acho que isso demorou para acontecer, mas ainda não está como realmente se deve. Eu acho que tudo isso acentuou o crescimento das minorias sociais no campo político. Minorias sociais, quando eu falo, é em termos de acesso a direitos, termos de vivência de opressões, de violência. Acho que isso trouxe também uma necessidade maior dessas pessoas ocuparem esse espaço. Porque é na política, é no legislativo, é no executivo que as coisas caminham para a população poder ter qualidade de vida. Em 9 de outubro, Batatais comemorava 61% da população com ciclo vacinal completo contra a Covid-19. No dia 10 de outubro, o podcast Eu aos 40 recebia a presença ilustre de 2 personalidades. O episódio de número 18 foi ao ar com a capitã da Polícia Militar e vereadora Cláudia Lança, que abordou temas alusivos às mulheres de nossa cidade. Né? O que a gente prega é inclusão. Inclusão. Quando a gente fala inclusão, é dar a cada um o mesmo direito. Sim. Essa é a ideia. Então, quando a gente fala em inclusão do deficiente auditivo, do deficiente visual, do deficiente físico... É porque ele está excluído. Ele está excluído. A gente não está incluindo Ele precisa ter a mesma oportunidade que todos nós temos. Hoje, o deficiente físico não consegue fazer uso de um transporte público, porque não tem aquele elevador. Você entendeu? O deficiente auditivo, ele não consegue ter acesso às informações. Quando nós entramos no período da pandemia, que a secretária Bruna ia nas redes sociais falar sobre a Covid, passar aquelas informações, eu recebia mensagens de mulheres surdas falando: capitão, pelo amor de Deus, eu preciso ter acesso à informação e eu não consigo saber o que ela está falando. Então, o que eu fiz, Michel? Eu ouvi o vídeo dela, assisti, transcrevi tudo pelo WhatsApp e mandei essa mensagem. E a questão de visão, né, capitã? Ajudar. E a questão de visão, porque a prefeitura poderia ter essa visão, colocar um intérprete. Fizemos uma indicação assim, entendeu? Para que a rede pública pudesse ter uma tradutora de Libras, para que toda vez que fosse ser feito um pronunciamento, partindo da prefeitura, do prefeito ou dos seus secretários, que houvesse a tradução em Libras e, quiçá, isso chegar na nossa Câmara também, que a gente possa, quando for fazer o uso da palavra, a gente ter um tradutor de Libras. Então é isso que a gente fala.
Logo após, trazíamos o nosso episódio de número 19, um dos mais esperados. Neste dia, recebemos a poeta e personalidade batataense Sheila Alves Ferreira. Sheila nos presenteou com várias histórias e muitas curiosidades. Não, teve momentos que o pessoal confundia as coisas. Achava que eu ia lá, como não foi só eu que fui lá, que frequentei. Ia lá para conversar, tem gente que ia lá para fazer outras coisas. Mas eu não era para ir fazer só isso, não. Você fez muita amizade, Sheila? Fiz muita amizade e outra. O sargento mesmo. Ele teve um dos sargentos lá que ele me deu até um moletom, um cross-training pra eu usar. Você tá brincando? De presente. Eu já recebi muitas homenagens pelo tiro de guerra e eu tenho saudade. Em 13 de outubro, o Eu aos 40 recebia a professora e influência digital Thaís Mani, que nos presenteou com uma aula de bom humor e simpatia. Então, sim, hoje em dia eu sei que o que eu posto é uma coisa que vai atingir e vai mudar a vida de várias pessoas. Eu sei que eu carrego uma responsabilidade muito grande. Mas é claro que a gente leva, assim, na leveza de querer mostrar isso. Muitas pessoas acham que, tipo assim, ó... Ai, eu abro o seu Instagram e parece que você tem a vida perfeita. Porque você sempre tá feliz, porque sempre você tá bonita, sempre você tá indo em algum lugar com o seu namorado, com a sua família, com os seus amigos. Não é bem assim, mas a gente tenta mostrar o lado da leveza, porque tudo é tão difícil no mundo de hoje, né? E também falamos com as empresárias, as irmãs Xavier. Bom, primeiramente queria agradecer muito o Gabriel, que deu essa chance, né? Esse presente da gente poder participar da rede de amigos, que está sendo imensamente importante. É um prazer estar aqui. E ele é uma pessoa extraordinária. Falou, não, vamos pôr pra bombar, vamos pôr a irmã Xavier pro mundo. Eu falei, nossa, Nayara, chama um que empolgado com a gente. Porque a gente é assim, a gente faz, a Thaís faz as publicações, só que a gente fica... Mas não dá tempo, sabe? Não dá tempo de você parar, fazer bonitinho, certinho. Exato. Outubro seguia e o podcast Eu aos 40 também seguia inovando. Em 17 de outubro, estreávamos os nossos episódios ao vivo. Na ocasião, tivemos a ilustre visita do prefeito Juninho Gaspar, que falou dos seus primeiros meses de mandato. Enfim, o importante é que nós nos planejamos para poder, no dia 4 de janeiro de 2021, assumir a Prefeitura Municipal e começar os trabalhos. Nós sabíamos que seria muito difícil, que teríamos muitos desafios e muitos problemas, mas que nós não encontraríamos o tamanho do problema que nós encontramos. É sempre maior. No dia 20 de outubro, mais uma vez, o podcast Eu aos 40 maratonava seus episódios. Nesses dias, falamos com o jovem gerente de RH, Marcelo Marinheiro, e também batemos um papo com Cláudia Covas ao vivo, numa entrevista cheia de elegância. E finalizamos a maratona com o então comandante dos Bombeiros Civis de Batatais, Celso Júnior. É um propósito, é algo muito mais profundo. Isso é a boa política. E a gente tem muitos aqui em Batatais, né? E eu coloco o meu avô como o meu maior exemplo de vida, que era um propósito, a política. Ele abdicava da vida dele, abdicava da família dele, da história dele. 13 anos que eu pude acompanhar meu avô, vocês acham que meu avô era aquele avô assim, poxa, vem cá e te dou atenção total do mundo pro meu neto? Tinha isso, né? Ele me dividia com toda a população de Batatais. Estar atento, estar presente, viver o momento presente, estar aqui. É isso que é importante, estar aqui e estar aqui mesmo, literalmente. E vivendo cada dia melhor. Vivendo cada dia melhor. E eu amei o convite. Sucesso para vocês, que Deus os abençoe. Obrigado. Tá bom? Um beijo em cada um de vocês que estão aqui com a gente, tá? Um beijo para vocês aqui, toda a equipe, toda a organização, tá? Beijo, amiga Aparecida, Gabriel, amei estar aqui, tá? Um beijo grande a todos. Muito de frisar uma coisa. Eu tô aqui hoje, muita gente fala, como todo mundo me chama, o comandante. Eu não sou o comandante, eu estou como comandante porque a equipe assim me nomeou, tá? Eles confiaram em mim esse trabalho
E fica até um pouco clichê, um chato, porque toda entrevista eu falo a mesma coisa, mas não existe um bom comandante sem ótimos comandados, tá? Todo o trabalho, todo o sucesso dos bombeiros civis hoje nessa cidade depende dessa equipe maravilhosa que eu tenho, a qual eu quero mandar meu abraço, que eles não falam que não. E às vezes eu tenho que falar que não pra eles. Gente, espera um pouco, Calma, né? Dá uma segurada, porque vocês estão muito afobados, vocês estão querendo abraçar o mundo. Já no dia seguinte, dia 21 de outubro, a Santa Casa de Batatais anunciava o fim da ala Covid. E no dia 24 de outubro, o Eu aos 40 novamente trazia mais 3 episódios. Dessa vez, falamos com Neto Agnesini, influência digital. Eu que agradeço. Pessoal, vocês aí, ó, que vão assistir, fiquem ligados, ó, @Neto Agnesini, humor, lado bom da vida. Pra que esquentar a cabeça? Pra que ferver? Assiste o Netinho que, ó, tudo vai ser na leveza. A empresária Érica Martins. E fechando a nossa tríplice de episódios, falamos ao vivo com o polêmico André Tofetti. Estou muito satisfeita com o Batatais 10, acho ótima a página, muito bacana mesmo. Então, estou super feliz de estar aí nessa rede de amigos, de estar na página, de com vocês, colaborando ali. Projeto, exatamente, exatamente. Alguns políticos acham que eu estou fazendo polêmica, usando a rede para agredir ou atingir um político X ou Y, mas não é essa a realidade. Eu estou para ajudar a população e é o jeito que eu cobro. Então eu publico nas minhas redes sociais o problema, cobro a solução e assim que dá a solução, o Tofetti vai lá e dá até os parabéns para quem seja que solucionou o problema. No dia 27 de outubro, a nossa cidade atingia a marca de 69,5% da população com ciclo de vacinação contra a Covid-19 completo. No mesmo dia, falamos ao vivo com uma das sumidades do rádio batataense. O podcast Eu aos 40 recebeu o advogado, jornalista e radialista Oswaldo Batista de Toledo, ou simplesmente o compadre Batista. E essa história é interessante porque eu nasci numa casa que tinha todos os instrumentos do velho chato. Meu pai tinha apelido de chato, porque ele não tocava nenhum instrumento. Mas ele tinha. Ele chegava a gente lá em casa e falava, você toca algum instrumento? Se o cara mentisse, ele ia buscar o instrumento, ele tinha uma loja de instrumento. Então, ali eu nasci acompanhando a Companhia de Santos Reis. Acompanhando com gado. Eu tinha 12 anos, tocava acordeon no Garça Branca, que é um terno de Congo que nunca vi um outro igual da Guardinha, cidadezinha de Guardinha. Ali São Sebastião do Paraíso, de Paraíso. E depois, em Altinópolis, nasceu a primeira festa de Santos Reis. E eu era, junto com o Tunico Freguete, estava nessa festa de Santos Reis também. Findávamos o mês de outubro, era 31 de outubro, um domingo chuvoso. Nossa cidade acordava com a notícia do soterramento de bombeiros civis em Altinópolis. As primeiras informações davam conta que o teto de uma gruta desabou sobre os bombeiros civis, que faziam um curso no local. A tragédia matou 9 bombeiros civis de Batatais. 28 bombeiros civis participavam de um treinamento na Gruta Duas Bocas para resgate e salvamento em cavernas. Um grupo composto por 10 pessoas dormia junto bem no ponto do desabamento. Todos foram atingidos. 9 morreram soterrados. Wallace Ricardo da Silva, de 31 anos, sobreviveu e está internado. O dia 1º de novembro foi comovente em nossa cidade. Aconteceu o velório de 6 das 9 vítimas da tragédia que vitimou os bombeiros civis de Batatais. O momento era de tristeza, dor e muito sofrimento para todos os batataenses. A tragédia vitimou 9 bombeiros civis de Batatais, sendo eles Ana Carla, Celso Júnior, que era o comandante dos bombeiros civis de Batatais, Débora Silva Ferreira, de 24 anos, Elaine Cristina de Carvalho, 52 anos, Jennifer Caroline da Silva, 25 anos, Jonatas Ítalo Lopes, 28 anos, José Cândido Messias da Silva, de 53 anos, Natan de Souza Martins, 18 anos, e Rodrigo Trifone Calegari, de apenas 33 anos. Neste momento trágico,
e de luto para nossa cidade, o podcast Eu aos 40 prestou a sua homenagem às vítimas dessa tragédia. E levamos ao ar a reprise da entrevista com o comandante dos Bombeiros Civis, Celso Júnior, uma das 9 vítimas do desabamento da Gruta de Altinópolis. No podcast Eu aos 40, abrimos o mês com o episódio de número 31. Neste dia, falamos com influência digital e bacharel em moda, Rangel Martins. Volto a dizer, aos pais que perceber, converse com seus filhos, seja ele menino ou menina, e dê apoio. A vida vai ser muito mais fácil para eles dessa forma. Ou se seus pais não fizerem isso, chame eles, eu sei que é um momento muito difícil, né? Vamos fazer uma reunião de família e contar isso, mas conte. Se eles te aceitarem, se derem apoio, que é o que eu torço para o que aconteça, sua família apoie você, ótimo, ótimo. Se não, lá na frente você vai poder, é tão chato, né? Mas infelizmente vai ter que jogar na cara dos pais e falar, eu te avisei. A nossa cidade ainda vivia o luto devido à tragédia da gruta que ceifou a vida de 9 pessoas. E no dia 8 de novembro, recebemos o vereador e também bombeiro civil, Eduardo Risse, que, entre vários assuntos, falou do luto da corporação. Porque o meu pensamento era o quê? Eu vi aquele soterrado, primeira coisa, enxada, meu rei. É enxada e abraçar ali, né? E aí descemos, os militares veio com a gente, e aí entramos todos juntos, né? E aí no local entrou, aí foi questão de chegar até lá no local, dá 40 minutos só de caminhada, só pra você chegar. Só pra chegar. Então esses minutos, acesso, né? Assim, é triste, o que dá mais, a única dificuldade que deu mais, assim, você fala assim, você ficou abatido? Não, assim, deu uma adrenalina que assim, eu preciso chegar lá. Então, perna não cansou, braço rasgando naqueles lugares, a gente chegou. Aí o Adriano ficou lá, eu e a Natália ficou pro lado de fora, né, recebendo as outras coisas, e eles entraram lá, aonde viu, constatou, naquele primeiro momento, que o Wallace estava bem, né, então aí foi dada a ordem pra gente lá, pelos bombeiros militares, onde tá eles aí, respeitando a hierarquia mesmo, e aí a gente ficou fazendo o trabalho. O que eu fiz? Eu e a Natália juntamos com os outros bombeiros civis, e coordenamos a saída do primeiro, que era o Marcos, enquanto eles ficaram lá, o Adriano ficou lá dentro, junto com os militares, para tirar o Wallace. Em 9 de novembro, Batatais alcançava 74% da população com o ciclo vacinal completo contra a Covid-19. E no dia 10, o podcast Eu aos 40 recebia um dos integrantes do canal Galo Cego FC, Tony McKinney. Eu te confesso que, apesar de gravar vídeo pro YouTube, participar da rádio, já tá um pouco acostumado com o microfone. Essa é a primeira vez que eu fiquei um pouco mais nervoso, gelado. Cara. Porque a gente aqui todo dia, né, Gabriel? A gente põe o microfone, às vezes brincando, às vezes o Gabriel vem brincando, eu tô filmando, eu já gelo a mão, falo, para com isso, coisa chata. Não, a Roselara hoje ainda brincou comigo, ela falou, e aí, Tony, tá tenso pra entrevista? Eu falei, não, né, tô acostumado, como se tivesse, o forte né? é comigo. Eu falei, não, que isso aí, né, de forma alguma. Mas realmente, a hora que chega, até a hora que tava organizando, preparando, tava tranquilão, né? A hora que falou, ó, vai começar, aí a mão já começa a suar. Aí o Gabriel sofre de ansiedade, a gente sabe como que é. Só você estava bom, né, Gabriel? E no dia 15 de novembro, feriado nacional, o Eu aos 40 falou com um dos fundadores do Movimento Batatais, César Henrique de Souza. O Enio já passou, já teve a sua gestão anteriormente, se não me falha a memória, ele está indo para quarta gestão. Quarta já, verdade. Quarta gestão. Verdade. Eu vejo como, minha opinião própria, tá? Eu não acho legal. Eu acho legal que tem que se oxigenar. Nós somos insubstituíveis. Nós somos substituíveis. Tem que passar o bastão, isso, né? Mais que as pessoas, às vezes, a gente tinha dificuldade, existe dificuldade das pessoas não querem assumir. Eu vejo que tem muita gente que critica ou que dá a sua posição sobre as entidades, sobre o poder público, sobre qualquer coisa que for, mas na hora de tomar a frente, não se vai. Já em 18 de novembro, a cidade comemorava a marca de 45 dias sem registrar mortes causadas pela Covid-19. E o influencer digital e apresentador do Pod Gu, Gustavo Maluf, era o convidado do Eu aos 40. Gu contava um pouco mais sobre os seus projetos. Né, Gu? E outra coisa também que eu acho que é preocupante é que, assim, por exemplo, tem muitos,
principalmente sertanejo, dos homens, não se posicionam. Exato. Só que sempre cai nas mulheres. Então isso também eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que se posicionar. Já no dia 22 de novembro, comemorávamos o Dia da Música. Para destacar a data, recebíamos no Eu aos 40 a cantora Verônica Tosi. Além de uma voz linda, Verônica nos contou um pouco mais do seu trabalho. Mas eu quero convidar todos a assistirem o podcast Eu aos 40. A galera super maravilhosa, dedicada, né? A galera gosta do que faz. Então você aí que está em casa assistindo, compartilha esse podcast com a galera. Pede para assistir e acompanhar o pessoal aqui que vem na maior boa vontade, A gente né? só não tem dinheiro, né, Gabriel? Não, mas boa vontade que não falta. devendo e luxando. Olha que mesa bonita. Olha que lugar bonito. Em 24 de novembro, o prefeito Juninho Gaspar anunciava o cancelamento de eventos públicos para o Carnaval 2022. Na ocasião, Juninho justificou que a decisão foi pautada pela vida e saúde pública dos munícipes. Juninho ainda afirmou que a retomada gradual e consciente das atividades econômicas deve ser mantida, a fim de evitar retrocesso nas conquistas até agora alcançadas com as medidas de enfrentamento e combate adotadas contra a Covid-19. E no podcast Eu aos 40, o assunto ainda era música e, claro, carnaval. No dia 25, falamos com o carnavalesco e músico Janderson Jajá, que na ocasião falou sobre a falta de atenção para o carnaval batataense. Cara, primeiro a hipocrisia, muito, né? É a hipocrisia dos candidatos, né? Porque é engraçado, eles se baseiam num evento que eles não acreditam. A verdade é essa, eles não acreditam no evento. E não tratam o evento com a real sensatez que deveria ser tratado. Porque é um evento grandioso que movimenta uma economia, as comunidades. Sim. Não é uma coisa que você só movimenta certa gama, certa categoria ali. Você movimenta a cidade inteira. Todo mundo, gente. Todo mundo. Inclusive quem Se não você gosta. Movimenta rico, pobre, Sim. não tem essa Gera distinção. Gera emprego. Tanto Mas costureira. engraçado é isso. É a balela da conversa, né? Finalizando o mês de novembro, Eu aos 40 recebi a empresária da rede de supermercados Nori, Derlei Nori. Na ocasião, Derlei nos deu uma aula de persistência, trabalho e muito amor. A nossa história todo mundo conhece já em Batatais, não é novidade para ninguém. Como nós começamos devagar, sempre com o pé no chão, sempre procurando dar o passo de acordo com as pernas. Não ultrapassando nada. Dezembro se iniciava com a notícia que as contas do prefeito José Luiz Romagnoli e do seu vice, Sebastião Mazarão, referente ao ano de 2019, receberam parecer desfavorável pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ainda no início do mês, o podcast Eu aos 40 falou com Fabiana Nascimento, empresária, e também falamos com o jornalista e radialista José Paulo Fernandes. É maravilhoso. E olha, posso falar uma coisa? Que energia maravilhosa, gente. Fora da brincadeira. Isso aqui é uma coisa de doido mesmo. Isso é legal, isso é Batatais. Olha, tá de parabéns. Todo mundo aqui que está fazendo essa movimentação na nossa cidade. Isso é muito importante. E eu tiro meu chapéu para vocês mesmo. Batatais, o estado e o planeta, né? Por conta da pandemia. E os reflexos, porque não é só tratar a doença, né? É o reflexo de ter o confinamento que nós ficamos durante meses, né? E isso vai continuar por um tempo, esses reflexos na economia. Mas a gente percebe que aos poucos está tudo voltando ao normal. E vamos pedir para que a mãezinha, como disse o Gabriel, Nossa Senhora Aparecida, possa iluminar, né? Cada vez e interceder mais, por nós para que esse momento difícil seja esquecido, fique de lado completamente, né? Já no dia 9 de dezembro, o podcast Eu aos 40 encerrava com chave de ouro a sua primeira temporada, com a entrevista da pedagoga e mãe do Batatais 10, Lúcia Pupim, que desfilou elegância e simpatia num bate-papo simplesmente elegante. Mas a minha família, a que eu constituí com o meu marido, né, é tudo para mim.
A família é tudo para mim. Tanto é que eu quis que ficasse aqui na mesa hoje a Sagrada Família, que é Jesus, Maria e José. Exato. É neles que a gente tem que se espelhar. Sim. Né? Então, para mim é tudo. E assim finalizamos a nossa retrospectiva Batatais 10 do ano de 2021. Claro, desejando para você um ano de 2022 com muita luz, muita paz e sempre lembrando você, 2022 com novidades, tanto nas multiplataformas do Batatais 10 e também no podcast Eu aos 40. E se pudéssemos resumir aí este ano de 2021 e te desejar tudo de bom em 2022, seria com música. E é assim que a gente quer encerrar esse ano de desafios, esse ano de superação, mas acima de tudo esse ano de muita união. Seja bem-vindo 2022 e nós do Batatais 10, é claro, estaremos aqui fazendo a diferença, trazendo música, alegria e momentos importantes para vocês, todos os seguidores de todas as plataformas. Feliz Ano Novo, feliz 2022, são os votos de toda a equipe do Batatais 10. Viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar. Adeus Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Que 2022 seja realmente novo para você. Somos a união. Somos todos. Somos vocês.